O Espírito Santo do Senhor está nesse lugar, amém, irmãos? E Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Deus tem uma palavra poderosa para os nossos corações nessa noite, amém? Abra comigo a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2, verso 18 a seguir. Apocalipse 2, 18. Carta à igreja em Tiatira. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, nós louvamos nesse dia. Nós bendizemos o teu santo e poderoso nome. Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos nesta noite, nesta casa de oração, juntamente com nossos amados irmãos, em volta desta mesa do Senhor, desse banquete preparado pelo Senhor. Pai Santo, nesta noite nós te louvamos. Nós cantamos louvores ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós rendemos graças ao Senhor, nós te adoramos com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Mas agora chegou o momento do Senhor falar conosco. Fala, Senhor, com a tua igreja. Fala aos nossos corações, como só tu sabes falar. Os nossos corações já estão preparados como terra arada para receber
a semente que é a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, que é poderosa, venha entrar nos nossos corações. Senhor, que importa que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus amados irmãos. Esta carta é a quarta carta das 7 cartas que nós estamos estudando, ministrando. E para a gente entender melhor essa carta, a cidade de Tiatira era a menor das 7 cidades da Ásia Menor, mencionada nesse texto de Apocalipse. Porém, ela era menor, mais importante, por ser um centro industrial e comercial. Então, era uma cidade muito importante, ali na Ásia Menor. Ali havia um número grande de artesãos. Havia tintureiros, oleiros, tecelões e curtidores de couro. Havia inclusive na cidade de Tiatira uma associação de artesãos. Então era uma cidade importante por ser um polo industrial e comercial. A carta, como nas outras 3 igrejas que já ministramos, fora destinada ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. O remetente, como sempre, foi Jesus Cristo, o dono da igreja, que aqui se apresenta como Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. E nessa carta, como nas outras cartas, havia a apresentação, havia elogios, haviam críticas, conselhos e promessas. O elogio para a igreja em Tiatira era que a igreja tinha suas obras. Quais eram as suas obras? Havia amor, havia fé, havia serviço e havia perseverança na igreja em Tiatira. A crítica nesta igreja era que a igreja tolerava Jezabel, a falsa profetisa, e também tolerava falsas doutrinas. Então Jesus aconselha a igreja: arrependa-se e rejeite as falsas doutrinas. E a promessa foi: olha, darei a vocês, se vocês se arrependerem, se vocês rejeitarem as falsas doutrinas e permanecerem firmes na fé, darei a vocês autoridade sobre as nações e a estrela da manhã, que é o próprio Cristo. E a carta então termina com um chamado a todas as igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim é esta carta que o Senhor envia à sua igreja em Tiatira. E voltando ao texto, a carta inicia dizendo assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, no verso 18. Nessa primeira porção da palavra podemos destacar algo muito importante. Jesus, aquele que foi traído pelo seu amigo, pelo seu discípulo, aquele que foi preso pelos religiosos da época,
aquele que foi crucificado e morto, mas ressurgiu ao terceiro dia, se apresenta dizendo que Ele é de fato o Filho de Deus, que Ele é Deus. Assim Ele se apresenta para a igreja em Tiatira. Em segundo lugar, o texto vem nos dizer que Ele, não nesse texto em si, mas no capítulo 1, diz que Ele passeia no meio de uma igreja local. Queridos, é muito interessante, porque se diz por aí que uma igreja local não tem valor nenhum, não tem importância nenhum, que Jesus não está nas igrejas. Mas o texto em Apocalipse 1, versículo 13, diz que Ele passeia no meio do candeeiro, e o texto conclui dizendo que o candeeiro se refere à igreja do Senhor Jesus. Então nós podemos entender que Jesus, Ele passeia no meio de uma igreja local, e Ele passeia no meio desta igreja nesta noite. É uma igreja local, é uma igreja simples, e Ele passeia no meio desta igreja. Amém, igreja? Não importa se é uma igreja rica, se é uma igreja pobre, se é uma igreja luxuosa, se não é, não importa se é uma igreja de parede preta, de parede branca, mas se é uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, lá o Senhor Jesus passeia no meio dela, e é por isso que eu digo para você, que Ele passeia nessa igreja, porque aqui é uma igreja bíblica e uma igreja cristocêntrica. Ele passeia onde Ele é adorado, onde Ele é exaltado, onde a igreja prega a palavra da verdade. É nessa igreja que Ele passeia. Amados irmãos, existem muitas mentiras por aí. Me lembro quando nós pintamos essa parede preta. Meu irmão, muitas críticas. Ah, mas parede preta, será que é de Deus? Preto não é de Deus. Falei, então o pastor não é de Deus, que o pastor é preto. O que vai fazer com o pastor que é preto? Irmãos, Deus, Ele não está preocupado com cor de igreja. Ele não está preocupado se a igreja é cor de rosa, se é azul, se é vermelha, se é branca. Ele está preocupado se a igreja, nessa igreja Ele é adorado, se nessa igreja Ele é exaltado, se nessa igreja Ele é reverenciado, se nessa igreja Ele é o personagem central dessa igreja, se Ele é o rei dessa igreja, se nessa igreja está estabelecido o trono dEle. É nessa igreja que Ele passeia. Se nessa igreja se prega Jesus Cristo crucificado, morto, mas ressuscitado, se nessa igreja prega a palavra viva e verdadeira, é nessa igreja que Ele passeia. Terceiro, esse versículo 18 diz que os olhos dele é como chama de fogo e os pés como bronze polido. É uma referência que Ele tudo vê, nada está oculto aos seus olhos. A carta é enviada para elogiar aquela igreja, para incentivar aquela igreja a permanecer firme, mas também, irmão, é para exortar aquela igreja, para corrigir os erros, tirar os pecados fora, para chamar aquela igreja a arrependimento dos seus pecados. Caso contrário, sofrerá
as consequências. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus onisciente. Você sabe o que é ser onisciente? Ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz que Ele sonda os nossos corações. Nesse texto mesmo diz que Ele sonda os nossos corações, os nossos pensamentos. Não adianta você pensar que você vem na igreja, veste uma roupa bonita, coloca uma Bíblia debaixo do braço, que está tudo bem. Ele tem os olhos como chama de fogo. Ele vê você por dentro. Ele vê os seus pensamentos. Em segundo lugar, o texto diz assim, verso 19: conheço as tuas obras. Quais são essas obras? O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. A mensagem enviada para esta igreja mostra que o Senhor conhecia muito bem as obras daquela igreja. Ele conhecia detalhadamente as obras daquela igreja, daquela igrejinha, naquela pequena cidade. Ele conhecia. E ele começa a enumerar as obras dessa igreja. Tinha amor nessa igreja. Tem amor nessa igreja aqui, irmãos? Tem amor nessa igreja aqui, irmãos? Glória a Deus. Ele começa a enumerar amor, depois fé. Tem fé nessa igreja aqui, irmãos? Glória a Deus. Terceiro, serviço. Tem serviço nessa igreja, irmãos? Em quarto lugar, perseverança. Tem perseverança nessa igreja? Nessa igreja tem um povo que persevera no Senhor. Irmãos, nós vamos fazer 7 anos de ministério. Quantas lutas! Quantas lutas! A gente olha para trás e fala: Senhor, não acredito que eu consegui passar. Quantas lutas! A gente vê umas fotografias quando abrimos a igreja, cabelinho preto, barba preta, estava começando, não conhecia os problemas, não sabia os problemas que estavam por vir. Barba branca, cabelo branco, irmãos, são os problemas que nós vencemos. Se você tem cabelo branco, né, Jardel? São os problemas que você conseguiu vencer. Para quem tem cabelo, né, Cássio? Quem não tem, porque perdeu o cabelo. Problemas que foram vencidos. Irmãos, foram muitos problemas, mas estamos de pé, é porque o Senhor nos sustentou até aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Engraçado, irmãos, que passamos por problema, mas saímos mais fortalecidos também, mais experientes, mais maduros. E eu quero dizer para você que nessa noite que Deus conhece muito bem as obras das suas mãos. Ele conhece
o que eu e você temos feito a favor da causa dele, a favor da igreja dele, a favor do evangelho dele. Ele sabe o que você tem feito aos famintos, cestas básicas, quilo de alimento. Ele sabe o que você tem feito aos necessitados, as suas contribuições com os dízimos, com ofertas, está tudo anotado na caderneta dele. Conhece o tempo que você tem dedicado à obra dele. Eu quero aqui abrir um parêntese para os nossos diáconos, introdutores, que todos os cultos, irmãos, eles chegam aqui em primeiro que todo mundo, organiza a igreja, o time de louvor, aos domingos chega aqui 17 horas, para preparar o louvor. O pessoal da salinha está lá, ministrando a palavra de Deus para os filhos de vocês. O pessoal que preparou essa mesa aqui, toda a ceia, preparou essa mesa maravilhosa. Todos os obreiros dessa casa, irmãos, quero dizer para você, obreiros, diáconos, diaconisas, introdutores, Deus, o nosso Senhor, tem contemplado os serviços das mãos de vocês. A turma do Data Show, da mesa de som, que quando é lembrado é para criticar. Jesus estava assistindo a live ontem, estava mandando mensagem, está sem som. Às vezes o pastor não observa, mas o dono da igreja tem visto os trabalhos das mãos de vocês, de cada um de vocês. Quando o Senhor começou a numerar aqui os serviços, as obras da igreja de Tiatira, eu falei, meu Deus, Ele vê detalhadamente as obras das mãos de cada pessoa. Interessante, irmãos, que nesta igreja em Tiatira, o Senhor observou que as últimas obras daquela igreja, dos irmãos daquela igreja, as últimas obras foram mais numerosas do que as primeiras. É comum, é natural, na vida do ser humano, com o passar do tempo, a gente vai esmorecendo, as obras vão diminuindo, mas na igreja, aqui em Tiatira, foi diferente. Jesus contemplou e reparou e viu que as últimas obras daquele povo, naquela igreja, eram mais numerosas. O amor aumentou, a fé aumentou, o serviço aumentou, a perseverança aumentou. E ele contemplou isso. E talvez, irmãos e irmãs aqui presentes, você que é um obreiro da casa do Senhor, talvez as suas forças, as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, ao invés de estar aumentando, está diminuindo, não está sendo igual dos irmãos da igreja em Tiatira. Mas eu quero te desafiar nesta noite a sermos como a igreja, os irmãos da igreja em Tiatira, ao invés de diminuir, que nós possamos buscar ao Rei dos Reis, para que Ele venha acrescentar nas nossas vidas a dose de amor, uma dose de fé, uma dose a mais de serviço e de perseverança,
para que possamos surpreendê-lo, porque Ele merece o nosso esforço, Ele merece que nós façamos a obra dEle com mais dedicação do que quando era no princípio. Diferente da igreja em Éfeso, que perdeu o primeiro amor. A igreja em Éfeso perdeu o primeiro amor. Então Jesus falou para eles: olha, tenho porém contra ti, que vocês perderam o primeiro amor. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Mas dessa igreja foi diferente. Eles não perderam o primeiro amor, aumentaram ainda mais a dose do primeiro amor, aumentaram ainda mais a fé, trabalharam ainda mais, fizeram mais serviço, perseveraram ainda mais. É um exemplo a ser seguido, os nossos irmãos ali em Tiatira, porque é uma tendência nossa, do ser humano, esmorecer com o passar do tempo. Irmãos, quantos obreiros, quantas pessoas que desistiram no meio da caminhada, que abandonaram o seu chamado, que abriram mão, lançaram mão, abandonaram o arado do Senhor. Quantos obreiros, quantas pessoas desistiram da obra do Senhor. Mas nessa noite o Senhor quer desafiar você a fazer como os irmãos ali em Tiatira. Ao invés de diminuir a sua obra, aumentá-las. Aumenta, meus amados irmãos. Peça ao Senhor para aumentar a dose de amor na sua vida. Peça ao Senhor para aumentar a dose de amor pela obra do Senhor, pela causa do Senhor. As pessoas não estão nem aí, tem quem faz, eu não vou fazer. Não, a equipe louvor está completa, não precisa de mais ninguém, não precisa de mim. Não vou ajudar os diáconos, já tem gente suficiente. Já tem quem faz isso, não vou fazer. Queridos, peça ao Senhor para aumentar a sua fé, para aumentar as suas forças, para trabalhar, para fazer serviço na casa do Senhor, pela causa do Senhor. Peça ao Senhor para aumentar a sua perseverança na oração, na leitura da palavra, no jejum. Irmão, nós precisamos ser perseverantes e disciplinados na oração, no jejum e na leitura da palavra. Não podemos esmorecer. E em terceiro lugar, o texto diz nos versos 20 ao 23, tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Nessa igreja havia uma mulher que se intitulava profetisa, e o Senhor a chama de Jezabel, fazendo uma referência à esposa de Acabe, rei de Israel, que está lá em 1 de Reis, capítulo 16, no verso 31. Porque essa mulher ensinava falsas doutrinas com o objetivo de levar os cristãos à imoralidade sexual e se alimentar de comidas consagradas a ídolos. O objetivo dela era desviar o povo de Deus da sã doutrina para uma vida de pecado. Jezabel, esposa do rei Acabe,
ela pressionou o seu marido a abandonar o Deus vivo e verdadeiro e apoiar o culto a Baal. Irmãos, o diabo, desde sempre, tenta infiltrar na igreja do Senhor Jesus Cristo as falsas doutrinas. Graças a Deus que aqui não tem isso. Amém, irmãos? Amém. O objetivo dessas falsas doutrinas, dos falsos profetas, dos falsos mestres, é para tentar levar o povo de Deus ao pecado e à perdição. E esse tem sido a estratégia do diabo para destruir o povo de Deus. Falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E eu digo para você, irmãos, sem medo de errar, não querendo ser o bam, mas se você vê por aí uma igreja exclusivista, igreja exclusivista é aquela, só a minha igreja salva. Se você vê essa igreja por aí, só esta igreja, é só minha igreja que salva, só minha igreja que leva para o céu, essa se chama igreja exclusivista. Cai fora dela, porque é heresia, é falsa doutrina. Deus não está em placa de igreja. Deus não é exclusivo de igreja A e igreja B. Ele é o Senhor dos senhores. Ele não é de A ou B igreja. Ele é Senhor do universo, Senhor de todas as coisas. Mas tem igreja por aí que não, é minha igreja que salva, é só minha igreja. Se não for da minha igreja, você vai para o inferno. Sai fora. É heresia, é falsa doutrina. Se você vê por aí uma igreja que o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é o suficiente para a sua salvação, escute bem, se você vê por aí uma igreja onde o sacrifício de Jesus Cristo não é o suficiente para a sua salvação, em que você tem que guardar um dia da semana qualquer, ou você tem que pagar uma penitência para você alcançar a salvação, cai fora dela. É heresia, é seita, é falsa doutrina. Porque a Bíblia diz que a salvação é graça por meio da fé. Diz assim Efésios 2, 8 e 9: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, diz a palavra do Senhor. Se você vê uma igreja por aí que você pode viver a vida de qualquer jeito, que não tem problema, está tudo liberado, onde o liberalismo impera, que isso ou aquilo não tem nada a ver, que você pode viver na prática do pecado, cai fora dela. Porque a palavra do Senhor diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Irmãos, são doutrinas falsas que foram ensinadas há séculos, que vem sendo ensinado séculos e séculos. E muita gente tem acreditado. Infelizmente, muita gente tem caído
na lábia dos falsos profetas, dos falsos mestres. Infelizmente. Ah, pastor, mas então nós temos que viver como o santinho, não podemos fazer nada. Não, irmãos, nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Porém, o apóstolo Paulo diz que nem tudo nos convém fazer. E nós vivemos em santidade não para ser salvo. Nós vivemos em santidade porque nós somos salvos. É diferente, irmãos. Porque o próprio Senhor disse, sede santo, porque eu sou santo. 1 de Pedro 1,16. Então eu vivo em santidade. Eu digo não para a prática do pecado, não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Eu procuro viver em santidade. Não que eu não erro, não que eu não peque, mas eu procuro viver uma vida reta diante do Senhor. Porque eu sou salvo, eu vivo em santidade. Não vivo em santidade para ser salvo. Em quarto lugar e último, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Do 25 ao 27, e diz assim mais: terá autoridade entre as nações, receberá a estrela da manhã. O Senhor aconselha a igreja em Tiatira a conservar o que tem. E o que ela tinha? O que a igreja tinha? Amor, fé, serviço e perseverança. Irmãos, pensa, estava estudando hoje à tarde, no meu quarto, lendo essa palavra, já tinha lido várias vezes essa semana, e aí tirei hoje à tarde para organizar essa mensagem. Eu estava ali lendo, estudando, orando, ouvindo louvor, e eu não estava conseguindo compreender. Falei, Senhor, não estou entendendo, não estou entendendo. E de repente o Senhor foi clarificando a minha mente. O Senhor Jesus estava falando com o quê? Para a igreja ali em Tiatira, para que ela conservasse o que ela tinha. E o que ela tinha, irmãos, era aquilo que ele estava elogiando, que era amor, que era fé, que era o serviço, que era a perseverança. Eu tinha ouvido um comentário de um pastor famoso, americano, a respeito disso. Ele já estava pulando corguinho. Ele estava dizendo que a igreja estava querendo ser salva pela obra. Eu falei, gente, mas será que é isso? Não pode ser, porque a gente lê muitos comentários, né, de vários pastores, vários teólogos. Eu falei, mas não é isso, Senhor. E eu pedindo para Deus revelar ao meu coração, mas Senhor, mas o que é que a igreja tinha? Aí Deus ministrou meu coração, que era o amor, que era a fé, que era o serviço, que era a perseverança. E eu comecei a chorar. Eu sou difícil de chorar, irmãos. E eu comecei a chorar. Falei, Senhor. Aí minha mulher entrou no quarto uma hora, não sei se ela viu, eu lá chorando, digitando e chorando ao mesmo tempo. Falei, Senhor, então é isso, é conservar as obras dessa igreja. Então são essas coisas, que nós precisamos ter. Não que nós somos salvos pelas obras, como eu li, irmão, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Mas o que chamou a atenção de Jesus
com relação a essa igreja. Foi o amor dos irmãos, foi a fé dos irmãos, foi o serviço dos irmãos, e a perseverança em meio às tribulações, às lutas. Será que você, irmão, que congrega aqui conosco, você tem amor no seu coração por Jesus e pela obra dele? Será que ainda o Senhor consegue enxergar fé no seu coração por ele? Como está o seu serviço na casa do Senhor? Você tem perseverado em meio às lutas que você tem passado? Ou você tem desanimado, murmurado? Interessante que ele fala assim: conserva o que tem. O que você tem, meu irmão? Essa é a pergunta: o que você tem? Pastores presentes aqui neste lugar, o que você tem? Tem amor no seu coração ainda, pastores, obreiros? Você que nos assiste nessa live, que é obreiro em algum lugar, será que ainda existe amor, fé, serviço, perseverança? Como está o nosso coração, irmãos? Conserva o que tem. A obra que você tem feito para o Senhor, conserva. Eu não sei o que você tem feito de fato, mas se você tem feito a obra do Senhor com amor, conserva. Se você tem fé, conserve aí. Se você tem trabalhado na casa e na causa do Senhor, conserva aí. Se você tem perseverado, conserva. Talvez você já foi obreiro em alguma casa do Senhor, e hoje você não é mais. Por algum motivo você abandonou a obra do Senhor, abandonou o seu posto, abandonou o arado. O Senhor lança um desafio para você nessa noite. Ele te dá uma oportunidade para você voltar e recomeçar. E para nós também, irmãos, que muitas vezes nós não fomos tão fiéis assim ao Senhor, e nesta noite Ele nos chama para a partir de hoje sermos mais fiéis a Ele, pegar no arado com amor, fé, serviço, trabalho e perseverança. E interessante que ele diz no texto, no verso 25, tem um prazo de validade. Ele dá um prazo de validade, até quando nós devemos conservar o amor, a fé, o serviço e a perseverança. O prazo de validade que o Senhor nos dá, irmãos, é até que Ele venha. Falei: Senhor, o Senhor é bonzinho demais, o Senhor nos ama. É até que Ele venha. Não é até quando eu quiser, ou até quando eu aguentar, não. Até que eu venha, Ele diz, verso 25. Esse é o prazo, o nosso prazo, de permanecermos, de conservarmos o amor, a fé,
o serviço e a perseverança. Leia comigo, acompanha comigo, verso 25, capítulo 2 de Apocalipse. Diz assim: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Até que eu venha. Está difícil, irmãos? É até que Ele venha. Ah, Jesus, você tem que me amar até que Ele venha. Você tem que amar seu irmão até que ele venha. Você tem que amar a obra do Senhor até que Ele venha. Você tem que guardar a fé até que Ele venha. Você tem que trabalhar na casa do Senhor, na causa do Senhor até que Ele venha. Você tem que perseverar em meio às lutas até que Ele venha. Vamos ficar de pé.